Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36. João 8, 36. É a mensagem bíblica dessa noite com o tema Chamados para viver em liberdade. Chamados para viver em liberdade. João 8, 36. Um texto conhecido e um texto maravilhoso, uma fala muito clara daquilo que Jesus disse. João 8,36. Leiamos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler todos juntos naquela versão que está ali na tela? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Vamos orar um pouco mais. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Nós bendizemos o teu nome pelo privilégio que temos de podermos chegar aqui neste lugar, que é o lugar de adoração, de louvor. Aqui nos reunimos dominicalmente durante a semana para exclusivamente adorar, glorificar o teu nome com nossos irmãos. E agora, quando vamos ministrar a tua palavra, Senhor, tenha misericórdia em minha vida, me ajuda para que eu possa, Senhor, ser bem-sucedido nessa ministração. Se o Senhor não falar conosco, Senhor, ó Deus, todo o preparo, tudo aquilo que nós colocamos em nossa mente, nosso coração, para compartilhar, se não chegar aos corações, se não chegar às vidas, se não puder aqui, Senhor, trazer aquilo que é próprio da palavra, Senhor, não permita que eu fale de mim mesmo. Mas, ó Senhor, que a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia possa ser sobre a minha vida nesse momento de alta responsabilidade. Eu oro e já agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Meus irmãos, a Roma antiga, não é? Se tinha o costume, às vezes o senhor de escravos, e a escravatura, irmãos, trouxe no mundo, tanto no mundo antigo como agora, pertinho, porque tem pouco tempo, não é, que aqui o Brasil, inclusive, não é, um dos últimos países a poder ter o que se chamou de libertação dos escravos, né? mesmo colocando-os em uma situação também de alta vulnerabilidade, porque se teve leis, mas não se providenciou o que fazer, não é? Como dar suporte, como poder atender às necessidades desses que eram libertos, de negros, né? Mas na Roma antiga, porque a escravatura não é nova, lamentavelmente o homem, sendo o lobo do próprio homem, como disse o filósofo, né? Acontecia que quando o pai, o senhor ali daquela família, não é? Daquele clã, ele não libertava nem o escravo, e ele morria, o filho dele, que tinha o poder sobre a família, sobre as posses, inclusive sobre os escravos, ele podia libertar, ele podia naturalmente dar alforria a qualquer escravo que ele quisesse. Quando Jesus falou isso, eu não posso afirmar que ele estava fazendo essa metáfora, não. Mas é comum de que Jesus conhecia, e como conhecia o seu mundo, não é? Ele conhecia, enquanto homem, ele tinha pleno conhecimento, e nós percebemos que essa libertação que Jesus aqui diz, não é? Se pois o Filho, ele mesmo, segunda pessoa da triunidade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, não é uma libertação que se tem de volta, se dá e se toma, não é? Está liberto hoje e amanhã, aí se houver um arrependimento, venha de volta. Não, era uma libertação por toda a vida. E diante desse texto, irmãos, eu aqui sentando no sábado, ontem fez 8 dias, com aqui a equipe de louvor, de instrumentistas, né, para dar uma palavra no sábado pela manhã, falei sobre tentação, naquela sentada ali de 10 até quase meio-dia, não é? Ia um pouquinho mais por mim, pedi que eles ilustrassem tentação, não é?
E hoje é liberdade. O que você poderia ilustrar, o que te vem à mente em imagem, não é? Quando se fala em liberdade, que figura, que imagem você escolheria para representar a liberdade, para de forma figurada dizer, olha, pastor, eu penso que liberdade é isso aqui, de forma figurada. Irmãos, eu não sei o pensamento de cada um aqui, mas certamente alguns pensaram aí, né? Ilustraram aí, escolheram aí uma imagem para poder ilustrar a liberdade. Mas eu penso no passarinho, ou no pássaro, não é? Ele fora da gaiola. Porque eu não confesso, mas vou confessar de público aqui. Se eu for à sua casa, e eu respeito, porque você pode ter uma gaiola lá, como eu já fui em algumas casas dos irmãos, nas visitas pastorais, aquele canto bonito, não é? O canto bonito do pássaro ali, mas eu confesso, agora eu estou confessando mesmo, abrindo o meu coração pastoral, eu fico com as mãos ali coçando, escondo até, porque a vontade que dá é abrir aquela gaiola para que ele saia dali, não é? Porque eu entendo que ele ali dentro, por mais protegido, por mais carinho, a alimentação certinha que você dê, aquela água, aquele carinho que às vezes você dá para retribuir aquele canto maravilhoso nas primeiras horas do dia, não é? Jamais se compara à liberdade. Jamais se compara. Eu não estou dizendo que você tem, olha, o pastor falou, então ele vai visitar, então eu vou esconder todas as gaiolas, né, eu vou soltar todos os passos. Não, não faça isso não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que liberdade, não é? É você estar fora da gaiola. Para mim é bonito quando a gente sai, e aqui na cidade ainda dá para ver, não é? Alguns pássaros cantando, às vezes nas sacadas do condomínio, da casa. E quando a gente vai para o campo, que coisa maravilhosa, irmãos, é terapêutico. A gente ouvir o cantar dos pássaros, né? Então me vem isso à mente, essa questão do pássaro fora da gaiola. É a imagem que eu tenho, é a imagem que eu trago para a liberdade. Dentre outras aqui, você pensou aí em alguma imagem, não é? Que pode ilustrar muito bem liberdade. Mas, irmãos, agora, entrando sim na mensagem, porque isso é aquilo que eu quero trazer em termos de introdução, para que a gente possa já ter alguma imagem em relação à liberdade, o que é que implica essa liberdade? O que é que envolve esse chamado para viver em liberdade, que é o tema dessa mensagem. Chamados para viver em liberdade. Nós somos chamados. Todas as pessoas são chamadas, as que estão aqui nesse momento e as que não estão, e estão em qualquer lugar, em qualquer parte desse mundo, são chamados para viver em liberdade. O que envolve esse chamamento? E nós vamos então trabalhar com alguns aspectos, com alguns pontos, destacar esses pontos, para aqui podermos trazer uma resposta ao que envolve essa liberdade. Eu penso, irmãos, e meu pensamento está voltado para a Bíblia, porque aqui não venho falar de mim mesmo, não é? O pregador, quando ele começa a falar dele mesmo, ele não prega a palavra. Então eu preciso fundamentar aquilo que falo nas Escrituras, mas eu penso que a liberdade, ela primeiramente deve ser cristocêntrica. É uma liberdade cristocêntrica, é um chamado para a liberdade em Cristo, firmada em Cristo. E aí nós temos o texto de Isaías 61:1, que embora lá no Antigo Testamento, não é? O profeta Isaías, cerca de 600 anos antes de Cristo, mas ele já fala não dele mesmo, ele não fala de outro profeta, não, ele fala de Jesus aqui, não é? Ele já antecede, ele já prevê, ele traz a palavra profética dele voltada para o Cristo que viria. E em Isaías 61:1 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, aqui ali daquela versão, os prisioneiros. É esse que tem o poder, é esse que tem toda a autoridade para trazer liberdade, não é? Inclusive em as versões mais clássicas, traz para pregar boas novas aos pobres. E a ideia de pobre aqui não é a questão econômica, financeira, não. Pobres como nós lembramos lá das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres
de espírito, são os quebrantados de espírito. As pessoas que elas, diante de uma necessidade, diante do senhorio de Cristo, diante do poder maravilhoso de Jesus, diante daquele que falava com autoridade, que mexia com os corações, diante daquele transformador de vidas, diante daquele homem que tinha o poder de, com uma palavra, trazer mudança ao cenário de vida de pessoas, aí as pessoas se quebrantam diante dele. E o próprio texto diz então que Jesus veio com esse ministério amplo de libertação. Amplo de libertação. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, os versículos 18 e 19, nós temos então, agora sim, já no Novo Testamento, com Cristo ali dentro da sinagoga. Lembra que Jesus estava na sinagoga? Antes de iniciar o seu ministério. Diz o texto lá de Lucas que ele pegou o texto e pegou a Bíblia daquela época, não é? E pôde ler justamente o texto que nós lemos anteriormente, de Isaías 61. E ele, quando acabou de ler, e o mesmo texto, eu faço questão de reler, porque tem o Espírito do Senhor, está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, aqui eu coloquei já os pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E diz que quando ele termina de ler, ele vai sentar e os olhos daqueles que estavam na sinagoga estavam fitos sobre ele. Ou seja, as pessoas ali estavam como que numa expectativa. O que é que iria acontecer? E ele disse, hoje se cumpriu, acabou-se de se cumprir aquilo que eu acabei de ler. Ou seja, eu estou, aquele que o profeta falou, está aqui presente no meio de vocês. E é interessante notar que esse texto de Lucas vem o adendo, né? O aditivo aí da expressão e proclamar o ano da graça do Senhor. Um momento de graça agora. A graça manifesta através de Cristo Jesus aquele que tinha o poder de libertar, de poder trazer liberdade. Irmãos, nós notamos também que em Gálatas 3:22, você pode ir acompanhando na sua Bíblia, abrindo os textos que estão ali como referência. Gálatas 3:22, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado. Olha que coisa. De modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. A liberdade que é cristocêntrica. É claro que naturalmente há um empenho, você pode dizer, e não está errado em pensar sobre isso não. O esforço, aquele que está prisioneiro sobre as garras de qualquer algema, principalmente as de caráter espiritual, emocional, mas que aprisionam, que engaiolam como passarinho dentro da gaiola, não é? Que podem até cantar em algum momento, mas não têm a liberdade de voar, não tem a liberdade de poder alçar aquilo que ele foi feito, que faz de maneira muito apropriada. Nós sabemos que esse Jesus Cristo aqui, ele é o único, e nisso aqui não há um exclusivismo religioso em hipótese alguma. Porque o próprio Jesus foi quem trouxe isso. E nós cremos assim, não é? É uma questão de fé sim. Por isso que não podemos ter um outro meio. É através de Jesus que nós temos liberdade plena. É através de Jesus. Então, a liberdade, irmãos, esse chamado para a liberdade, ele envolve, está pautado, solidificado, numa liberdade primeiramente cristocêntrica. É Jesus quem vai atuar em áreas que, por mais que tenhamos profissionais, e como tem crescido áreas como a psicologia, não é, a psiquiatria, as ciências voltadas para a questão humana, o comportamento humano, lidar com as sequelas, irmãos, que nós passamos aí, sempre passamos, mas agora precisamos ser sinceros, de que ficamos sim, em algum momento, e alguns irmãos nossos, pessoas conhecidas, familiares, pastores, líderes. Eu posso dizer para você, sem medo de me expor, de que o pastor, antes da pandemia, o pastor Paulo Sérgio era um.
Esse pastor que vos fala é um outro, com o gerenciamento, a necessidade de um gerenciamento de emoções muito grandes, não é? Diante de velórios, diante de situações de perdas, diante de situações que as pessoas procuram a palavra pastoral e que Deus nos dá graça para poder suprir ali, mas sabemos, irmãos, que embora tenha crescido, e nós precisamos sim buscar ajuda profissional numa área dessa. Quando nós falamos que Jesus é o único que tem o poder, não é? Essa liberdade é cristocêntrica, é porque existem áreas da nossa vida que só de fato Ele, terá o poder de trabalhar e de libertar. É Ele. Mas há um segundo aspecto em relação a esse chamado para a liberdade. É uma liberdade resgatadora. Ela traz resgate. Olha que coisa maravilhosa. E resgate, irmãos, é algo que nós precisávamos, teologicamente, não é? Principalmente aqueles que lidam com o estudo da Bíblia, se debruçar mais sobre o resgate. O que implica essa liberdade resgatadora? Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: Ele, Deus, é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Eu li a nova versão, a NVT. Nós, irmãos, sabemos então que esse resgate, essa compra, não é? A palavra muito apropriada muitas vezes, quando se há, lamentavelmente, não é? A vida de alguém está em perigo, corre perigo, e aí se há um pagamento de um resgate, se exige um resgate, mas aqui as condições aqui colocadas, irmãos, era que nós não tínhamos condição alguma de pagar. Não tínhamos. A nossa conta estava, por mais que tivéssemos lá alguma quantia, e nós não tínhamos. Ela estava zerada porque ela não tinha a condição de pagar um tão alto resgate. Que só o sangue de Cristo, por mais estranho que seja a civilização atual, falar num sangue que liberta como isso, num sangue que purifica, num sangue que traz vida, esse derramamento de sangue, que história é essa? Como? Porque nós sabemos que é através do sangue de Cristo Jesus derramado, como nós vimos hoje pela manhã aqui, relembrando aquele momento que Jesus deu a sua vida e permitiu, Ele mesmo permitiu que vertesse sangue do seu corpo para nos dar vida abundante. Então, essa liberdade é uma liberdade resgatadora. E em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, também o apóstolo Paulo, por isso que é o grande sistematizador, você vai me ouvir muito aqui, Paulo, que é o grande, 13 cartas escritas no Novo Testamento. Então nós não temos como correr, não é? Temos que linkar, sim, Antigo Testamento com o Novo Testamento, e vamos encontrar muito o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, falando a nós. E ele diz: Deus nos resgatou do poder das trevas, e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado, o reino de Cristo Jesus, e que perdoou, ou seja, nos resgatou, comprou a nossa liberdade, por isso que nós somos propriedade dele. Como afirmamos hoje pela manhã, nós somos de Cristo, pertencemos a Ele, e é um pertencimento que Ele não nos faz robôs, que Ele não nos faz pessoas automatizadas, não. Ele nos deu a graça que deu apenas a nós enquanto seres vivos, e não deu a nenhuma outra categoria de ser vivo, que é a escolha. A graça de escolher era uma graça. E nós sabemos então que essa compra, não é? Esse resgate, ele foi feito na cruz do Calvário. Foi feito na cruz. Ele fez o resgate. Ele realiza o resgate. É uma liberdade resgatadora nesse sentido. Mas, irmãos, nós vamos um pouco mais adiante e vamos perceber que esse chamado à liberdade é uma liberdade também santificadora. Ela santifica. E em Gálatas 5, 16 e 17, os versículos, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo, em Espírito aí, com letra maiúscula, divindade. Terceira pessoa da triunidade. Vivam
pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Olha que coisa. E o Espírito, o que é contrário à carne, sim. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Irmãos, é uma liberdade santificadora, porque nós sabemos a luta que travamos em relação a dizer a nossa natureza humana, não tanto a natureza humana, porque ela é humana, sim, mas ela não deve ser carnal, no caso daqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus. Porque uma coisa é termos a natureza humana, mas outra situação é podermos ir além dessa natureza humana e termos então a liberalidade, e darmos essa liberalidade à carne. Carne é um termo que pode ser, sim, sinônimo de natureza humana, de corpo, da minha vida, sim, mas carne também, e essa de maneira muito mais apropriada. É essa natureza pecaminosa, é o uso exagerado do corpo. E nós sabemos que existe uma luta travada entre Espírito, esse Espírito Santo aqui, trazendo luta, mostrando a sua ação para algo que existe em nós que nos chama como imã, para que possamos satisfazer os desejos da carne. Os desejos da carne. Já ouvi mais de uma vez e às vezes a gente está ouvindo, e eu espero que você não use isso como desculpa. Não é porque é uma desculpa, eu diria, esfarrapada que nós colocamos. Quando muitas vezes as pessoas elas caem nos seus deslizes de natureza moral, não é? Ou até ética também, uma vez que a ética envolve ética e moral, elas usam esse argumento aí de que a carne é fraca, não é? A carne é fraca. Então, eu não sou perfeito, eu tenho o direito de errar, porque sou ser humano? Sim, todos nós. Caímos sim, ninguém se ufane. Ninguém se ache bom, tá certo? Porque na medida que você diz, não, eu nisso aqui jamais, não diga isso não, pelo amor de Cristo Jesus. Não diga isso porque você está susceptível a cair naquilo que você pensa ou imagina que você é forte. Quantos pensaram que eram fortes em algumas áreas de suas vidas e foi justamente ali o calcanhar de Aquiles? Porque, vou dizer uma coisa, em algo voltado para a guerra espiritual ou batalha espiritual, com todos os exageros que nós tivemos anos atrás, mas uma coisa é certa, irmãos, o inimigo não vai, Satanás não vai perder tempo, trazendo a você algo que ele sabe que não vai lhe atrair em nada, ele não vai perder tempo com isso, ele vai atrair você justamente naquilo que você é vulnerável, o seu calcanhar de Aquiles, não é? E naquilo também que você se acha forte. Quem sabe você pode bater no peito e dizer, não vou cair. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é você se apegar a uma libertinagem e dizer, mas veja bem, eu tenho o direito de pecar e de fazer, e de fazer, e de fazer. Escândalos e mais escândalos, irmãos, têm surgido no meio cristão, no meio religioso. Porque não está isento, não é? Líderes, pastores, pessoas que alguém jamais, quem sabe, imaginava que teria aquela queda. E por isso que, pastor Flávio, nós a cada dia precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e Deus nos dá graça e sabemos que esse povo tem orado por nós. Porque não é fácil, porque a questão é que quando alcança um líder, a própria Escritura diz, ferirei o pastor, lembra disso? E as ovelhas do rebanho serão dispersas. Dispersas. Então o que nós queremos dizer aqui, seja para líder, para pastor, para todo tipo de crente. Principalmente aos membros da primeira igreja batista de Aracaju. Meus irmãos, vamos buscar santificação. Não uma santificação farisaica, aquela que é tida, não, eu quero ser santo para ser mais santo que o outro.
para olhar para o outro e dizer, não, eu sou melhor do que você. Não, não vá não, por isso aí, porque isso não é santificação. É uma santificação que é um processo maravilhoso, onde a borracha, como disse McDermott, que é um escritor evangélico norte-americano, a borracha, aliás, hoje a gente não usa tanto borracha. Aliás, usam, né? Usamos, outros usam, né? Porque é impressionante a tecnologia como tem nos tirado. Quando muito, diz que isso aí você tem assinado o seu nome. Porque aquelas questões manuscritas fosse, a não ser em casos excepcionais, né? E um dia, um tempo desse, ouvi uma poetisa reclamando, ela dizendo, é impressionante, no tempo da máquina de datilografar, e eu não tenho saudade dela, porque aqui alguns usaram, lembram? Não é? Não tinha como você dizer, faça menos barulho, que eu quero datilografar aqui à noite ainda, sem incomodar alguém que está mais perto, mas não tinha jeito. Mas a poetisa dizendo, eu no tempo da máquina de datilografar, nunca perdi um poema. Nunca ele foi embora. Eu sempre tinha ali na mente, estava ali no papel, mas não salvei. Né? E aí, se nós estivéssemos lá perto dela, dizer, só quem salva é Cristo Jesus. Você não esqueça, só quem salva é Jesus. Né? Não salvei e hoje não sei mais fazer o poema como fiz da primeira vez. E ele foi embora. Né? Não deletei não, ele sumiu do notebook. Fecha esse parêntese aí, irmãos. O que nós queremos colocar de fato aqui nessa noite, com esse aspecto de uma liberdade santificadora, é que nós devemos buscar sim santidade em Cristo. E essa borracha, né, ela deve ser menos gasta. Porque quem sabe tem gente que está riscando e apagando muito. Há um provérbio árabe que diz que aquele que ele não vivencia o perdão ou não quer o perdão, é como se alguém que escrevesse em água, dentro da água. Já pensou, já tentou escrever? O que é que fica lá? Quando você tenta escrever dentro do rio, dentro da água, fica nada. Por quê? Porque há uma procura de desculpas para satisfazer os desejos da carne. E é luta, irmãos. É luta. Mas nós vamos adiante e vamos perceber, irmãos, que em Gálatas também, no capítulo 5, versículo 13, a parte B dele, parte B é o finalzinho do versículo, o apóstolo Paulo também ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Nós fomos chamados para a liberdade. Tem sido propagado, e eu quero crer que não mudou o discurso, para aquele que faz um curso universitário, ou até no ambiente de trabalho, quem sabe, para alguns familiares, a ideia de que estar na igreja, e mais precisamente a igreja evangélica, é que cada dia hoje a gente está vendo algumas brechas, não é? Sendo dadas, algumas permissividades, que vão ruindo e vão entrando, não é? E a gente vai olhando e vai dizendo, não, é coisa desse tempo, é coisa desse tempo, e é coisa desse tempo, e é coisa desse tempo, e nós vamos perdendo uma identidade em relação àquilo que cremos e que devemos abraçar e até lutar, sim. No sentido de não abrir mão. Mas nós percebemos que algumas pessoas dizem, não, aprisiona. Esse negócio de você estar todo domingo na igreja ouvindo um pastor, por melhor que ele fale, mas não, isso é aprisionar. Chegam para os nossos filhos, os netos de alguns irmãos aqui, dizem isso. É o discurso, sim, de que estar em Cristo é como se houvesse a questão de estar dentro da gaiola, né? Está preso. Mas nós sabemos, e aqui bem diz o apóstolo Paulo, Cristo nos chamou para a liberdade. Para a liberdade, não há jugo e não deve haver nenhum peso em nós. Ninguém que adentra aqui a essa igreja, é claro que temos um regimento interno, um estatuto, próprios de uma instituição como igreja e pessoa jurídica no tempo de hoje.
Mas os irmãos não recebem aqui, olha, é proibido, proibido isso, proibido aquilo, proibido aquilo, proibido. Não. Porque nós entendemos que aqueles que são de Cristo Jesus, eles irão saber. E se não sabem, deverão ser orientados e exortados na palavra. Qual é a conduta do cristão? Então, Cristo nos chamou para a liberdade, mas não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. E fechamos então esse aspecto dessa liberdade santificadora, trazendo que Pedro, Pedro bendito, agora Pedro entra na história, né? 1 Pedro 2,16, como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Não usem da liberdade para fazer o mal. O mal ao que? Aqui é no sentido daquilo mesmo que vai de encontro à conduta cristã. Aquilo que vai justamente na contramão daquilo que nós precisamos crer e fazer. Não usem como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Então, irmãos, embora livres sim, usando dessa liberdade que nos foi dada em Cristo, mas nós precisamos viver como servos desse Deus que em Cristo Jesus nos resgatou. Nos resgatou. Mas, irmãos, nós vamos a um último ponto, destaque, nessa palavra bíblica dessa noite. É que essa liberdade, ela também é uma liberdade permanente. É uma liberdade que fica, perene. E percebemos isso em Gálatas 5:1, quando lemos, para a liberdade, Cristo nos libertou. Redundância maravilhosa, né? Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Para a liberdade, Ele nos libertou e devemos então permanecer. Devemos firmar os nossos pés pela graça do Senhor. E não colocarmos o nosso pescoço para a canga, porque o jugo, não é? O jugo era aquela canga, uma peça de madeira que era colocada dos animais. E aquilo ali fazia com que o animal, e até hoje, embora se eu pudesse, olha outra coisa de liberdade, eu falaria com qualquer pessoa que pudesse ter um projeto, né? E dissesse, olha, foi-se o tempo que poderíamos ter carroças na cidade. Vamos ver uma forma da gente ter algum subsídio para que se compre carro utilitário, para aquele que é carroceiro, embora eu sei que, inclusive há pouco tempo, a Câmara aqui de Vereadores, né, lidou com essa questão e permaneceu. Porque uma coisa era há anos atrás, né? Inclusive meu pai usou, porque consertava a geladeira e nem sempre tinha dinheiro para que essa geladeira chegasse ao seu cliente de carro. Então era a carroça, era através do serviço de carroceria. Só que hoje, quando nós percebemos também e olhamos o asfalto, o trânsito, meu Deus, né? Aí a gente vem e traz essa ideia, mas quem sabe alguém pode, né, trabalhar melhor, e é uma questão ligada à economia, porque eu vou dizer, um dia desse eu não falei porque alguém falou, olha, pastor, nós às vezes temos que nos conter, mas existem situações que, porque como pode, eu abri esse parênteses aqui, vou fechar já, viu? Mas já abri e vou ter que continuar um pouquinho mais. Como pode aquele animal, levando o peso da carga, de tijolos ou de qualquer outro material de construção, com o seu dono, vamos dizer assim, ali sentado sobre ele, e ainda ele ter que ser açoitado, porque ele não está demandando a agilidade que precisa para se pegar, quem sabe, um outro frete, uma outra carroça. Então fecha esse parêntese aí, alguém gritou, rapaz, não bata no animal, não é? Não faça isso. E eu digo, pronto, foi minha voz aqui, porque a gente pode até ter implicações com isso, alguém vir e dizer, mas por que você está falando aí? Você sabe que eu tenho contas para pagar? Não é? O que é que o senhor está falando aí? E não sabe de nada. Mas fecha esse parêntese aqui. Aquela canga que era colocado, o animal era direcionado e ele não tinha opção.
Inclusive a viseira era para se voltar para diante apenas onde ele era direcionado. Quando muitas vezes havia o arar da terra, era colocado a canga porque ele precisava cumprir todo um ritual, não é? De sugar a terra, de poder arar a terra. E quando percebemos então, irmãos, que aqui em Gálatas 5:1, o apóstolo vem e diz: olha, não vos dobreis novamente a um jugo da escravidão, ou seja, não coloque o seu pescoço, não coloque a sua vida de novo nessa canga, nesse jugo, de onde você já foi liberto. Jesus já tirou, Jesus já arrancou, Ele já quebrou. Não foi em vão o que Ele fez na cruz. Ele já trouxe liberdade, então não se coloque de novo na posição de servidão. De servidão. E aí percebemos, irmãos, então, que essa liberdade, ela deve ser uma liberdade permanente, ou seja, se você foi liberto em Cristo Jesus, ou você precisa ser liberto por Cristo Jesus, não volte atrás. Não busque aquilo, quem sabe, que lhe trazia sim prazer, mas era um prazer momentâneo. Era um alívio momentâneo. Era algo que você tinha e usava, porque você não conhecia Cristo. E uma vez liberto, não volte à servidão. Não volte a colocar sua vida. Me traz sempre em mente, os irmãos vão de lembrar, aquela questão da trajetória do Êxodo, né? O povo de Israel indo lá, rumo à terra prometida. E no caminhar, quando começaram a passar as dificuldades, a água, naturalmente a ausência de água, se está no deserto. A ausência de água é provável. A fome, as dificuldades. Eu, antes de criticar o povo de Israel, eu tento me colocar lá, porque não era fácil. Às vezes falta água, um momento lá no seu condomínio, é assim também? A gente já diz, quando é que chega? Veja que coisa, vou ligar lá para a portaria. E fica agoniado. Quando o celular quebra, Deus está falando com alguém aqui hoje. O celular quebra do adolescente ou do jovem, ou até do adulto, porque eu não posso nem dizer só jovem. Porque hoje os irmãos idosos, está todo mundo conectado, né? Aí meu pai, pronto, perdi minha vida. Perdi minha vida. Por quê? Porque eu não posso mais acessar aquilo que eu gostaria. E nós sabemos, irmãos, plenamente, que essa liberdade, não é, esse fardo que Jesus nos tirou, Ele nos trouxe uma liberdade plena nele, maravilhosa nele. Por isso que nós devemos permanecer firmes nessa liberdade e jamais voltarmos. Como o povo de Israel, naquela trajetória, nas dificuldades, pôde lembrar do Egito e disse, não, mas era melhor lá. Lá nós tínhamos as cebolas, os alhos, olha, né? Tem gente que gosta, mas tem gente que não quer nem chegar perto, né? E são saudáveis, mas são saudáveis não num regime de escravidão. Por quê? Porque a saudade da comida lá era dentro de um regime de escravidão. Um povo que hoje os arqueólogos já chegam, através de estudos, de que esse povo não chegava a 40 anos de idade, irmãos. Como era aqui na África há pouco tempo. As pessoas morriam com 30 e poucos anos. Era a estimativa de vida daqueles hebreus que trabalhavam ali forçosamente para o Egito. Ah, mas eu quero voltar porque lá nós éramos felizes. Lá nós não tínhamos as dificuldades. Lá nós tínhamos o que nós precisávamos. Tinha nada, irmãos. Tinha nada. Eu evito, às vezes, estar falando de filme, porque eu quero ministrar a palavra, mas tem filmes que ilustram muito bem. Ilustram muito bem. Não é? O filme Coração Valente, para quem assistiu, e eu não sei quanto tempo já foi, mas eu assisti.
Ilustra muito bem aquele ator principal do Mel Gibson. No campo de batalha, a luta entre Escócia e Inglaterra. Escócia buscando a sua liberdade como povo. Um exército em minoria, porque inclusive um deles, se você lembra, diz assim, mas o exército dos ingleses, ele é muito maior, eu não vim aqui para morrer. E aí o ator principal diz, olha, no cavalo e vai para lá e vai para cá naquela inquietação, mas dando aquele discurso claro, diz, nós queremos aqui dizer a vocês, e vamos dizer aos ingleses, porque vocês podem ir para suas casas e morrerem, mas vão morrer como escravos. Vão morrer como escravos, vão morrer servindo, atrelados. Não nos vão dar liberdade, mas nós estamos aqui e podemos até dar as nossas vidas, morrer, mas nós vamos morrer lutando pela liberdade. Pela liberdade. Eu quero dizer a você nessa noite, você que me ouve aqui, e digo para mim também, não é preciso você dar sua vida não, porque o Nazareno, Jesus Cristo, aos seus 33 anos de idade, e alguém pergunta, por que Jesus esperou 33 anos para ir até a cruz? Não podia ir com 20, não? Havia uma lei romana, que para morrer de cruz, precisava ser aos 30 anos, acima de 30 anos. Isso é claro que alguns césares malucos, doidos, como eles alguns eram, quebraram isso porque crianças e outros, tantos outros, foram mortos, sem se respeitar essa lei romana. E olha que os romanos, eles eram muito firmes em relação à lei. Até hoje se diz no direito que toda lei provém de Roma, não é? Algumas leis que temos hoje, o princípio dela está lá em Roma. Mas nós notamos claramente que hoje não é preciso você fazer mais isso. Você lutar pela sua liberdade no sentido espiritual. Porque Jesus, aos 33 anos, ele foi até a cruz. E de braços abertos ele se entregou, ele deu a vida, não foi lhe tirada. Foi ele que deu, foi ele que entregou, foi ele que doou ao mundo. Por isso bem diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é preciso mais você morrer pela sua liberdade, porque a sua liberdade já foi conquistada em Cristo Jesus. E hoje Ele quer fazer com que aquilo que é de fato, na história bíblica, na história de muitas vidas que aqui se encontram, seja também na sua vida, seja na sua vida, uma liberdade plena. Uma liberdade plena. É possível que algum crente aqui, sim, precise ser liberto de algumas amarras, de algumas algemas. Lembra da figura? E Guilherme, aliás, não sei nem se foi Guilherme, faz a comunicação, né? Ilustrou muito bem as cadeias sendo quebradas. Quem sabe existem algemas, que embora você crê no Cristo, você está selado, como nós pregamos hoje de manhã. Você é propriedade de Jesus, mas permite ainda que algumas algemas estejam presas em áreas da sua vida. Jesus, Ele traz liberdade plena, completa. Não se acomode a isso, porque não é normal em termos de vida cristã. Liberdade plena, completa. Chamados à liberdade. E é uma liberdade plena, completa. Por isso que não podemos, até podemos, mas não devemos sair daqui deste lugar sem aproveitar a oportunidade de dizer: Senhor, eu sei o que prende ainda a minha vida. Eu sei o que ainda existe no meu coração, que talvez ninguém saiba, nem meu cônjuge. A pessoa que
mais me conhece. Um amigo, não sabe. Eu sei, Senhor, o que me prende. Nós não devemos sair daqui dizendo, não sei o que foi, não sei o que é. Não, sabemos. E se você é crente, o Espírito Santo alerta logo. E quem sabe é uma pendência há muito tempo. Por isso que você não deve sair daqui sem dizer, Senhor, eu preciso, eu quero, eu necessito de libertação dessa área. E eu sei sim que o Senhor tem todo o poder. Gente, Jesus mudou a vida de gente que ninguém dava nada, situações as mais difíceis. Quando ele sai daquela tempestade e chega ao outro lado, endemoniado vem à frente dele, um homem que vivia nos sepulcros, em Gadara, e a vida daquele homem é transformada, é mudada. Por isso que muitas vezes para a sociedade ela olha de cá e diz, bem aqui, que lavagem cerebral é essa que fizeram? Que mudança radical foi essa? Porque quando Jesus faz é assim, é de forma completa. Então nessa noite, você não vai se expor a ninguém, porque todos nós aqui, eu costumo dizer essa expressão, estamos no mesmo barco. Mas se for o caso de você necessitar de libertação em área da sua vida, o passarinho, quem sabe, está preso na gaiola, e ele precisa sair, voar. Você não foi feito para ficar preso a isso? Você foi feito para voar plenamente, livremente, em Cristo Jesus, conquistar voos altos, que preso a isso você não vai conseguir. Então, se é o seu caso, fique em pé nesse momento agora. Necessita de alguma libertação? Fique em pé agora que nós queremos orar juntos. E clamarmos a Deus, a igreja está agora orando, porque ninguém vai estar olhando para você. Eu espero que ninguém esteja agora dizendo, vou ver quem vai ficar em pé. Não, quem sabe é você que necessita ficar em pé. Fique em pé agora, que nós queremos orar. Onde você estiver, nós queremos orar. Existem algemas, cadeias. Às vezes não é essa coisa que a gente diz, não é nada do outro mundo, não. Mas tem impedido um voo livre. E o Senhor nos chamou para a liberdade nele. Tem mais alguém? Fique em pé. Eu quero insistir um pouco, porque se eu conheço gente, e se eu conheço crente, que muitas vezes tem tudo para deslanchar, para ter vitórias maravilhosas na sua vida. Por isso, quem sabe você diz, mas por que eu não estou conseguindo vitória em algumas áreas? Porque é isso. Você ainda acha que pode não ser? Eu digo que é. Porque tudo que nos aprisiona, nos prende também para que nós não possamos conquistar algo maravilhoso que Deus, com a sua graça, já lhe deu. Já lhe deu. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus bendito. Agora eu vou pedir a todos que fiquem em pé, por favor. Senhor Deus bendito, maravilhoso Senhor. Deus que nos chama em Cristo Jesus à liberdade. Uma liberdade que acontece de forma maravilhosa, esplendorosa em nossas vidas.